Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, nesta Santa Missa, a Missa da Ceia do Senhor, ou como popularmente nós costumamos dizer, a Missa do Lava-Pés, nós damos por encerrado o tempo da Quaresma e iniciamos o Tríduo Pascal. Os 3 principais dias da vida de um cristão, da vida da igreja e da vida de Jesus. Por isso nós dizemos, meu irmão, minha irmã, que nenhum católico que se preza pode faltar a essas celebrações. A celebração da Quinta-feira Santa, a celebração da Sexta-feira Santa e a celebração do Sábado Santo da Vigília Pascal. Porque esses são os principais dias da nossa fé, onde nós vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nessa missa de hoje, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito densa, Jesus nos convida a celebrar a sua despedida. E de fato, você vai perceber isso ao longo dessa missa. Jesus se despedindo. Essa missa representa o último momento que Jesus teve com os seus discípulos antes da sua paixão, antes da sua morte. Essa missa representa a despedida de Jesus com seus discípulos. Por isso, um discípulo de Jesus que se preza jamais falta a essa missa de despedida. Foi nessa missa, foi nesse dia que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Ele preparou tudo, ele organizou tudo e celebrou antecipadamente a sua Páscoa com os discípulos, porque ele sabia que no dia da Páscoa, que na sexta-feira, quando os judeus celebravam a Páscoa, que ele estaria sofrendo a sua paixão. E nesse dia em que Jesus esteve pela última vez conversando com seus discípulos, os seus momentos finais com seus discípulos, em que Jesus poderia pedir a eles tantas coisas, Jesus quis, ao contrário de pedir, Jesus quis dar a eles 3 presentes. O que Jesus fez nesta última ceia, o que Jesus fez nesta Quinta-feira Santa, foi mais ou menos como aquele pai que tem vários filhos e que sabe que a sua hora está chegando, que não vai durar muito tempo, e chama os seus filhos para repartir com os seus filhos a herança, para entregar aos seus filhos os seus bens. Jesus quis deixar para nós 3 grandes presentes que representam
a grande herança de Jesus aos discípulos. Assim como um pai deixa herança aos seus filhos, Jesus, antes de partir, deixou 3 heranças, 3 presentes para os seus discípulos e hoje para cada um de nós. Por isso essa Santa Missa, embora ela seja a missa de despedida de Jesus, ela tem essa característica de alegria. Nessa Santa Missa, o padre não está vestido de roxo, mas de branco, que representa alegria, que representa paz. Porque nessa missa, a humanidade, os cristãos, os discípulos, receberam 3 grandes heranças deixadas por Jesus. E é sobre elas que eu quero falar com você. Qual foi a primeira grande herança que Jesus deixou para os discípulos antes de partir? A primeira grande herança foi a instituição dos sacerdotes. Jesus, nesta última celebração, nessa última missa, instituiu o sacerdócio. Portanto, os sacerdotes, os padres, são herança de Jesus para a humanidade e para os cristãos. Se você também fica feliz ao receber esse presente, os padres que Deus a cada ano traz ao mundo para a humanidade, para os cristãos, para a igreja, que você possa agradecer a Jesus com uma salva de palmas. O segundo grande presente, a segunda grande herança que Jesus deixou para os cristãos e para os seus discípulos foi a Eucaristia. Porque sem padre não tem Eucaristia. Antes de deixar a Eucaristia, ele pensou em deixar alguém que poderia consagrar a Eucaristia, o sacerdote. Depois de instituir o sacerdócio, ele instituiu também a Eucaristia, dizendo: a Eucaristia é o meu corpo, é o meu sangue que eu deixo como comida, que eu deixo como bebida para vocês. Eu vou morrer, eu serei crucificado, mas o meu corpo, o meu sangue, vocês terão para sempre com vocês. A cada vez que um sacerdote consagrar a Eucaristia, você terá acesso ao meu corpo, ao meu sangue, você comerá a minha carne, você beberá o meu sangue, como alimento para a sua alma, para a sua vida. E aqui, meu irmão, minha irmã, sem querer desprezar, menosprezar e criticar as outras religiões e até mesmo as outras denominações cristãs, a única igreja que recebeu essa herança, que traz esse presente de ter consigo a carne viva de Jesus, o sangue vivo de Jesus a cada Santa Missa, se chama
Igreja Católica Apostólica Romana. Se você fica feliz com isso, dá uma salva de palmas para essa igreja. E o terceiro grande presente, a terceira grande herança que Jesus deixou aos seus discípulos e a nós cristãos, foi o mandamento do amor. E o mandamento do amor materializado no lava-pés, que significa nada mais, nada menos do que a prática da caridade, do que fazer o bem ao próximo, ajudar a quem precisa. Cada vez que nós ajudamos alguém que precisa, cada vez que nós praticamos caridade, nós estamos revivendo o mandamento do amor, praticando o mandamento do amor, estamos fazendo uso da herança que Jesus nos deixou. Essa é uma grande herança. Hoje, é claro, em tempos onde o individualismo, em tempos onde o egoísmo tem crescido tanto no meio da sociedade, esse mandamento do amor encontra-se quase que ameaçado. Mas nessa Santa Missa nós confirmamos, esta foi uma herança que Jesus deixou para nós e que jamais poderemos abrir mão dela. Se você fica feliz com esse terceiro presente, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Que esses são os presentes, você talvez já sabia. A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor. Agora, a pergunta que todos nós deveríamos fazer é: por que Jesus quis deixar exatamente esses três presentes e exatamente nos momentos finais antes da sua morte? Por que Jesus não instituiu o sacerdócio logo no início, quando ele começou sua missão? Por que Jesus não instituiu a Eucaristia logo no início, depois que ele foi batizado por João Batista? Por que Jesus não instituiu o mandamento do amor logo no início, quando ele saiu pela Galileia pregando: convertei-vos e crede no Evangelho? Porque Jesus deixou para a última hora, para o último momento, a entrega desses três presentes a nós. Eu vou te dar as razões porque Jesus fez isso. A primeira razão pela qual Jesus nos entregou esses três presentes, essas três heranças, nos momentos finais de sua despedida, foi esta: para que nós pudéssemos sempre nos lembrar dele. Jesus queria que depois que ele morresse, e depois que ele ressuscitasse, e depois que ele subisse ao céu, ele queria que nós continuássemos lembrando dele. E Jesus fez as contas de tudo aquilo que mais poderia fazer as pessoas lembrarem dele. E Jesus chegou à seguinte conclusão: as melhores formas pelas quais as pessoas podem lembrar de mim são essas: o sacerdote, a Eucaristia e a caridade. Jesus queria que a cada vez que você olhasse para um sacerdote, você não visse um homem de carne, você não visse um pecador,
você não visse alguém que talvez faz parte da sua rotina, faz parte da sua comunidade, alguém que é um ser humano como você. Quando Jesus instituiu o sacerdote, Jesus queria que ao olhar para ele, você se lembrasse de Jesus. Por isso, a igreja diz que quando o sacerdote age, ele age in persona Christi, ou seja, é a pessoa de Cristo em nós. E é por isso que eu tenho falado aqui nos Santos Reis, muito cuidado, Santos Reis. Muito cuidado com o que você fala do sacerdote. Porque quando você fala do sacerdote, você fala mal, é do próprio Cristo. E por pior que seja um sacerdote, ele carrega em si a imagem viva de Jesus, que na última ceia o instituiu como espelho de Cristo para a humanidade. Se o sacerdote deve nos lembrar de Jesus, então nós precisamos, no mínimo, tratar o sacerdote com respeito. Nós precisamos olhar para o sacerdote como um representante de Cristo. Às vezes eu fico tão triste, e é claro que aqui a gente tem que reconhecer a nossa culpa, nós sacerdotes, porque muitas vezes a gente não se dá o respeito, e quando a gente não se dá o respeito, a gente não pode exigir respeito. Comunidades onde as pessoas não respeitam o sacerdote. O sacerdote fala, é como se um cachorro latisse. Comunidades onde o sacerdote vive sozinho, onde o sacerdote muitas vezes sofre sozinho, onde o sacerdote chora, onde o sacerdote entra em depressão, comunidades onde o sacerdote até tenta suicídio e a comunidade nem fica sabendo. Não sei se você acompanha as notícias, mas o Papa Leão XIV, para o mês de abril desse ano de 2026, ele estabeleceu como meta de oração para a Igreja Católica no mundo inteiro, que rezássemos pelos sacerdotes. Que rezássemos pelos sacerdotes que andam tristes. Que rezássemos pelos sacerdotes que andam depressivos. Pelos sacerdotes que só escutam cobranças dia e noite. Pelos sacerdotes que todo mundo só quer despejar sobre eles os seus problemas, mas não aparece ninguém perguntando: padre, o senhor está bom? O senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer um copo de água? O senhor tem lugar para almoçar hoje? O senhor está dormindo direito? O senhor está sentindo alguma dor? Hoje, meus irmãos, a igreja nos convida a olhar para os sacerdotes da maneira correta, como Jesus desejou quando instituiu os sacerdotes. Olhar para o sacerdote enxergando nele Cristo. E ainda que o sacerdote seja pecador, e ainda que o sacerdote seja limitado, e ainda que o sacerdote seja idoso, ainda que o sacerdote fale e você não consiga entender nada do que ele falou, ainda que o sacerdote tenha uma opinião que não combine com a sua, ainda que o sacerdote chegue na mesa da palavra só para falar de política, só para falar de comunismo, só para falar de coisas que talvez você abomine, você tenha todo o respeito do mundo, porque o sacerdote, por pior que ele seja,
ele foi um presente de Deus para a humanidade. E sem o sacerdote, vou falar de novo, sem o sacerdote o sacrário fica vazio, não tem Eucaristia. Uma salva de palmas para os sacerdotes. Da mesma maneira, Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele queria que, ao receber a Eucaristia, ao participar da Eucaristia, você se lembrasse dele. E aqui, mais uma vez, nós devemos fazer o meia-culpa. As nossas missas, as nossas celebrações, não podem ser palco para o povo ficar lembrando de políticos. As nossas missas, as nossas celebrações não podem ser palco para a promoção pessoal do padre, para a promoção pessoal do ministério de música, de leitores, de ministros da comunhão. Na nossa missa, o que Jesus queria é que a celebração inteira fosse um momento para lembrar dele. É Jesus. A Eucaristia, Jesus deixou para que nós nunca nos esqueçamos dele. E por isso, quando você vem na missa, você precisa reanimar, você precisa reviver, você precisa ressuscitar o seu amor, o seu carinho e a presença de Jesus dentro de você. Porque a Eucaristia também, ela não é só alimento, ela é memória. Ela deve fazer você lembrar de Jesus, que o mesmo Jesus que viveu 2000 anos atrás, Ele está vivo, Ele está no meio de nós, e a Eucaristia é a prova disso, Ele está aqui. Veja, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, o que é que você responde? Qual é a garantia que você tem que o Senhor está no meio de nós? A Eucaristia. Então dá mais uma salva de palmas para Jesus. E da mesma maneira, a caridade, o mandamento do amor. Jesus quis que a caridade servisse no nosso meio para que as pessoas e para que nós pudéssemos lembrar dele. Porque Jesus, quando veio a esse mundo, ele não fez outra coisa a não ser praticar a caridade. Então, quando você pratica a caridade, você está lembrando de Jesus. Você está trazendo a memória, a lembrança de Jesus. Você está atualizando a presença de Jesus na sua vida. Tem um santo na igreja chamado Santo Inácio de Antioquia. Quem já ouviu falar desse santo, diga amém. Amém. Santo Inácio de Antioquia foi um dos primeiros que utilizou esse termo cristão para se referir às pessoas que seguiam Jesus. E Santo Inácio de Antioquia ficava procurando uma palavra para dizer, como nós vamos chamar as pessoas que seguem Jesus? Chamar de discípulo? Chamar de seguidor? Qual a melhor maneira? E Santo Inácio de Antioquia pensou, se essas pessoas, elas reproduzem o que Jesus fazia, se essas pessoas, elas imitam Jesus, Jesus amou, elas amam, Jesus curou, elas curam, Jesus pregou a paz, elas pregam a paz, Jesus praticou a caridade, elas praticam a caridade. Então essas pessoas são novos cristos na terra. Por isso Santo Inácio de Antioquia passou a chamar essas pessoas de cristãos. Cristão vem de Cristo. Cristão é alguém que está vivendo igualzinho Cristo. Aí você percebe até o perigo de dizer, eu sou cristão. Se você não pratica a caridade, se você não tem amor ao próximo,
Se você vê as pessoas precisando de ajuda e vira as costas, se você vê gente da sua própria família precisando de você e você finge que não vê, você não pode se chamar de cristão. Porque uma das principais características do cristão é a caridade. O cristão é alguém que descobriu que não tem outro caminho para nós. O único caminho é esse: lavar os pés uns dos outros, ajudar a todos que precisarem de mim, inclusive os meus inimigos, inclusive quem não gosta de mim, inclusive aqueles que tentam puxar meu tapete, inclusive aqueles que falam mal de mim pelas costas. Hoje é dia, meus irmãos, de nós repensarmos sobre isso. Hoje é dia, meus irmãos, de nós atualizarmos essas heranças que Jesus nos deu. Porque se essas heranças, por um lado, elas nos fazem lembrar de Cristo, por outro lado, elas nos identificam. Elas nos identificam. Por que é que você pode bater no peito e dizer: eu sou católico? É porque você vem na missa? É porque você foi batizado? Não. É porque você vive, é porque você atualiza na sua vida as 3 heranças que Jesus nos deu. O sacerdote, então você ama o sacerdote, você está junto do sacerdote, você não serve de pedra de tropeço para o sacerdote, mas pelo contrário, você se aproxima, você ajuda o sacerdote da sua paróquia, você não fala mal de sacerdote nenhum, você não briga com o sacerdote, você não fica colocando, como se diz, cascas de banana para o sacerdote escorregar. Você participa da Eucaristia e você procura a todo momento viver plenamente o sacramento da Eucaristia. E você procura praticar a caridade. Jesus sabia que se nós colocássemos em prática esses presentes que Ele nos deu, mesmo depois que Ele morresse, Ele continuaria vivo no meio de nós. E por que hoje nós ainda dizemos que Jesus está no meio de nós? Porque existem sacerdotes, porque existe a Eucaristia, porque existe a caridade entre os cristãos. Que você sinta muito orgulho de fazer parte dessa igreja. A coisa que mais dói no meu coração é ver católico abandonando a igreja para ir se congregar em pequenos espaços, às vezes lugares onde antes era um boteco, lugares onde antes era um galpão que se guardava materiais de construção, e ali, ao invés de receber a carne e o sangue de Jesus, o que se recebe é um pedacinho de pão com suco de uva. Você vai largar a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, a única igreja que Ele fundou, para comer pedacinho de pão com suquinho de uva? Não, você vai ficar na igreja de Jesus, porque é a igreja que tem a Eucaristia, é a igreja que tem o sacerdote, é a igreja que tem a Virgem Maria, é a única igreja que foi verdadeiramente fundada por Jesus. Hoje é dia de você agradecer, hoje é dia de você amar, hoje é dia de você adorar Jesus por esse presente que Ele nos deu e que ninguém vai roubar de nós. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Podem tentar destruir a igreja do Senhor, mas ela ficará de pé, porque é Jesus que sustenta essa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja